paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Meus irmãos, preste bem atenção, o que muda as coisas na nossa vida é a nossa comunhão com Deus. O que vai nos fazer ter vitória é a nossa comunhão com Deus. O que nos dá graça é a comunhão com Deus. E acompanhado com a comunhão, obviamente, a oração. Então vamos lá. Mateus 6,6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, orarás, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Presta bem atenção. Irmãos, nós não estamos toda hora, todo momento, querendo uma recompensa, orando por algum motivo, por alguma calamidade, por algum problema. Nós estamos orando porque precisamos da presença de Deus e queremos aprender, ter direção, adorar o Senhor. Então, nós vamos entrar. Mas por esse motivo, por essa situação, Deus tem cuidado para a nossa vida. Em nome de Jesus, Ele cuida de cada área, de cada situação, nós vemos a manifestação de Deus acontecendo. Então, querido, começa na oração e mantenha a tua comunhão com Deus diante de cada situação. Ele tem uma recompensa para mim e para você e quer nos abençoar de maneira extraordinária. Presta atenção aqui comigo. Em nome de Jesus, ele diz assim, olha aqui, no Daniel, capítulo 6, versículo 9. Daniel 6, 7. Vamos ler o 7 aqui, Todos os presidentes do reino, os capitões e príncipes, conselheiros, governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Presta atenção. Olha o problema surgindo. Eles juntaram lá todo mundo e falaram assim, não, vamos fazer uma lei. Que quem buscar algum Deus durante esses 30 dias vai ser jogado na cova. Irmãos, presta bem atenção. Eu não sei o que está acontecendo, o que vai acontecer. Mas nós precisamos entender que nós vamos continuar buscando e mantendo a nossa comunhão com Deus. Deus é maior do que qualquer situação. Você já sabe onde vai dar essa história, o que vai acontecer. Mas a diferença está em nós mantermos a nossa comunhão com Deus. Que diz assim, por um espaço de 30 dias será lançado na cova. Por essa razão, o rei Dário, versículo 9, tá? Pulei o 8 aqui. Assinou o edito e a proibição. Versículo 10. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e orava no seu quarto. E entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia punha-se de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Irmão, em nome de Jesus, querido, presta bem atenção. A nossa vida está nas mãos de Deus e nós precisamos ter comunhão com o Senhor diante de qualquer situação. O que é a comunhão? Mudou alguma coisa lá. Eu mantenho a minha comunhão, vou continuar orando, vou continuar lendo, vou continuar louvando, vou manter a minha comunhão. Por quê? Porque a minha vitória e a sua vitória vem de Deus. O que ele falou? Entra no quarto. Ele não falou para você orar na praça. Porque esse contexto aqui é exatamente sobre isso. O pessoal queria orar na praça e tal. Não, entra no quarto. A comunhão, a recompensa pública sai lá do quarto, quando você fala com Deus. Então nós precisamos entender, vamos manter a nossa comunhão com Deus, em nome de Jesus, diante de cada situação. Eu preciso manter a comunhão. O que ele fez? Acabou de assinar. Se alguém buscar a Deus, vai ser jogado na cova. O que ele fez?
continuou fazendo como antes costumava fazer. Eu preciso entender que a transformação, a mudança acontece na comunhão com Deus. Na comunhão com Deus nós vivemos milagre, vivemos as grandezas de Deus em nome de Jesus. Olha só, e 3 vezes punha-se de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Tenha o costume de buscar e manter a sua comunhão com Deus. Quando chega o dia do desafio, nós não nos perdemos. A gente pode muitas vezes ficar sem saber o que fazer, porque é do ser humano isso. Às vezes a gente está todo dia falando com Deus, aí chega no desafio, você fala, e agora, o que eu faço? E agora? Como é que eu vou fazer? Qual situação eu tomo aqui? Eu faço o quê? E isso aqui? E aquilo outro ali? Eu faço o quê? Não sei. Eu não sei. Você não sabe. Deus vem, dá uma direção clarinha, porque nós estamos na comunhão. O amor dele, a misericórdia dele vem sobre a nossa vida. Nós lemos, nós estudamos, aí o Espírito Santo nos lembra daquele versículo, daquela palavra que nos garante, que nos dá vitória diante das situações adversas que não estão nas nossas mãos. Então o rei ordenou, versículo 16, tá? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse, Daniel, o teu Deus, a quem continuamente serve, ele te livrará. Sabe o que é isso? O rei tinha lá amizade com Daniel. Porém, os Zé Povinho, os encrenquinha, fizeram lá uma lei para que ele fosse jogado na prisão, na cova, qualquer um que buscasse a Deus, porque eles sabiam que Daniel ia fazer isso. Mas o rei sabia que o rei, que não era crente, não era um servo de Deus, não conhecia Deus, não era crente, não era cristão, não era hebreu, não era crente. Ele falou assim, ó, o teu Deus aqui continuamente serve te livrará. Ele sabia, a comunhão mostrava para quem estava de fora que naquele desafio ele entendeu que na vida de Daniel ia ter livramento, ia ter mudança, as coisas iam acontecer, irmão, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, a gente está no mundo cheio de luta, cheio de desafio e nada impede de nós passarmos por uma luta ou por desafio. Ou melhor dizendo, nós vamos passar. Não é muito fácil, não é muito agradável, mas nós temos um Deus que cuida da nossa vida e nos livra do mal, e diante de cada situação nós temos o seu cuidado. Presta atenção aqui comigo. Versículo 16. Aí o rei falou isso por quê? O rei gostava de Daniel, tinha amizade com ele, mas tinha um monte de governadores, outros governadores que nem serviam a Deus e tinham uma certa inveja lá do Daniel. Irmão, a nossa comunhão muda as coisas, a nossa comunhão faz as coisas acontecer. Presta atenção aqui, vamos pular para o versículo 21. Então, Daniel falou, rei, versículo 21, do 16 para o 21. Então Daniel falou, rei. Então Daniel falou ao rei, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, rei, não tenho cometido delito algum. Então, muito se alegrou em si mesmo e mandou, então, o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Você está entendendo? Quanto maior a comunhão, mais eu vou estar tranquilo e sossegado diante das situações. Por quê? Eu não estou livre de acontecer as coisas, você não está livre, mas a comunhão nos mostra que nós vamos viver o cuidado de Deus. Presta atenção. O que aconteceu com o Daniel? Daniel falou, rei, eu estava inocente, não foi achada a culpa em mim. Muitas vezes, irmão, nós temos a atitude que eu e você temos culpa. Nós deveríamos ter agido diferente, não agimos. E por conta da nossa atitude gera consequência. Mas deixa eu te falar uma coisa, a comunhão com Deus vai trazer livramento para a nossa vida. Vai trazer bonança, vai trazer a graça de Deus para a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisa, meu irmão, que tem consequência, não tem jeito, mas mesmo na consequência, eu vou viver o cuidado de Deus. Presta bem atenção, uma pessoa foi lá, cometeu um delito, cometeu um furto,
Ela se arrependeu? Se arrependeu, pode ter se arrependido verdadeiramente, mas tem lá uma consequência. Ela vai ter que restituir o que fez com a pessoa, vai ter que, muitas vezes, vai ter que pagar na justiça aquilo, porque tem a consequência. Mas o perdão de Deus, querido, não vai vir sobre a nossa vida e a salvação do Senhor. Então mantenha a tua comunhão com Deus. Você quer ver outra situação aqui, ó? Atos 16, versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés do tronco. Irmão, a comunhão com Deus vai movimentar as coisas. O que o Paulo, aqui é o Paulo, está fazendo? Está pregando, está orando, está buscando e as coisas estão acontecendo, está pregando a palavra. Foi preso porque estava pregando a palavra, batizando o povo e tal, aquela monte de coisa aiada e tudo debaixo da direção de Deus. Você lembra lá que ele, no versículo 8, ele tenta ir para Bitínia, não vai, ele foi para o outro lado e deu tudo isso aqui? Sabe o que ele fez? Continuou mantendo a comunhão com Deus, mesmo estando lá com o pé amarrado. Tem hora, meu irmão, que tem situação que quer quebrar a nossa comunhão com Deus. Não, fulano, não, ó, esbraveja aí, xinga aí, quebra a comunhão nessa situação aí. Não, olha só, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Irmão, sabe como é que ele estava amarrado? Como se a cabeça tivesse perto do joelho e as pernas amarradas, os braços também, sabe? A coluna bem envergada. E ele estava cantando. Sabe onde ele estava? Ele estava perto do esgoto, das fezes ali, sabe? É ali, né, nessa situação, que era no cárcere inferior, lá embaixo. Ele tava a prisão era mais ou menos assim. Irmão, naquela condição, ele estava louvando a Deus, mantendo a comunhão mesmo ali. Qual era a expectativa dele? Eu não sei se Deus tinha falado com ele que ele ia sair dali, ou que já sabia que ele ia sair dali, mas se ele estava, às vezes ele podia estar esperando até a morte, né? Diante daquela condição. Mas é que ele fez? Começou a louvar a Deus. Eu vou morrer, eu vou para o céu. Começou a louvar a Deus. O que aconteceu? E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E pedindo luz, saltou de um trêmulo e prostou-se ante Paulo. Irmão, só até o 26 aqui. O que eu preciso entender? Começou a louvar a Deus. Começou a manter a comunhão. Então a comunhão não é só a oração, é oração, louvor, escutar a palavra, direção de Deus, e vai por aí a nossa conduta. Mantenha sua comunhão com Deus, que Ele é que te garante. Não é eu que te garanto, não é o irmão do lado que te garante, não. Em nome de Jesus, é Deus que te garante. Bora orar? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pela tua presença. Obrigado, papai, porque nós somos fracos, pequenos e dependemos de ti. Graças à tua misericórdia, Pai, nós somos livres do mal, somos livres de toda situação contrária. Enche-nos da tua presença, da tua unção e da tua misericórdia. Quebra o mal, quebra a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada. Obrigado, Pai, porque na comunhão que nós temos com o Senhor, nós temos visto o teu livramento, Pai. Nós entramos no quarto, temos recompensa. Nós continuamos clamar, buscar e manter a nossa comunhão, mesmo quando há impedimentos, e o Senhor nos honra, Pai. Obrigado pela tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Há situações que não estão no nosso controle, muitas vezes tenta nos aprisionar. Obrigado, porque nós podemos continuar mantendo a nossa comunhão e ver o de repente do Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos. Abençoa com o teu poder cada um, Deus, que está comigo ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.